males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Glória a Deus. Cristo cura sim. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus. Derramou seu sangue puro pra remir a dor. Aleluia, Jesus. Quando ungido sou de azeite, sou curado em Glória a Deus. Cristo cura sim. Aleluia. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou. Glória a Deus. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual. Aleluia. Aleluia. Ou mesmo Bendito se seja o Senhor dos não tem Exércitos. jeito. Jesus tomou Oh, glória a Deus. Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos de louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Eu quero nesta manhã gloriosa É grato servir a Jesus. saudar a todos com a paz de nosso Senhor Para e Salvador Jesus Cristo. Dizer que sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de ministrarmos mais uma lição bíblica, dizendo que EBD tem o melhor para você. Glória a Deus. Nesta manhã gloriosa, vamos estudar a lição de número 10 para o dia 27 de março, para o dia 7 de março de 2021, cujo título é O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. O textuário de nossa lição diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A verdade prática diz assim, ó: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 6, e em São Mateus, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Isaías 53, a Sagrada Escritura diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Versículo 6 diz: todos nós andavam desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, aleluia, sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. São Mateus capítulo 16, São Mateus 8:16. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles o espírito, e curou os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou a nossa doença. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos, Deus glorioso, te louvar pela graça que nos deste de mais uma vez ministrarmos a santa e bendita palavra de Deus. Que essas palavras, Deus, produzam efeito em nossos corações. Dá-nos graça, Pai Santo, pois dependemos de Ti. Somente o Senhor pode, aleluia, nos capacitar para ministrarmos a soberana palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amados, o objetivo desta lição geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. Terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais, muito especialmente no momento em que estamos vivendo, que mais do que nunca precisamos da intervenção de Deus para curar esta humanidade. A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante, pregada pelos pentecostais. É a percepção de que o Evangelho é pleno, de respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos sinais, aleluia, que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto pregávamos a mensagem da salvação. Assim como Jesus curou no passado, ele continua a fazer atualmente. Nosso Senhor sentia-se compelido a curar as pessoas. Sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Na introdução de nossa lição, diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Então, a cura divina é para hoje. Tópico 1 da lição fala cura divina na Bíblia. A
cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças, como uma orientação bíblica, e as curas de Jesus no Novo Testamento. Subtópico 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Queridos, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, está assim escrito: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 14 e capítulo 30, versículo 17. Subtópico 2, o tópico 1 fala sobre a prevenção de doença é bíblica. Olhe, a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15, e também os preceitos dietéticos no capítulo 17. Embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias capítulo 8, versículo 22. A religião nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. Já o Novo Testamento, ele mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. São Mateus capítulo 15, 17 a 20. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Queridos, Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção de todo o povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor, aleluia, o Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido. Ele as via como ovelha que não tem pastor. Todo homem precisa de um referencial. E dizia certo pastor que todo homem precisa de um pastor, de um guia espiritual. Um homem que lhe dê a saída, mediante a palavra, no momento que não tiver mais saída.
Então, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois as promessas de cura divina continuam valendo. São Marcos capítulo 16, 17 a 20. Jesus fala sobre isto. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. E o tópico 2 fala sobre a cura como parte da salvação. Aleluia. A cura como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza que a salvação e cura divina caminham juntos. Primeiro, a salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,19. Deus propõe a salvação para todas as pessoas. Tito capítulo 2, versículo 11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Aleluia. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter, ou seja, voltar-se para Jesus. Atos capítulo 17, versículo 20. Subtópico 2 fala sobre a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus 14, 14, Lucas 18, 9. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículo 12, Marcos 2, 17 e outras referências. Inclusive Lucas, o evangelista Lucas era médico. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do nosso Senhor sobre os enfermos. São Marcos 6, 13, Tiago 5, 14 e 15. Subtópico 3 fala sobre salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías capítulo 53, versículo 4, 1 Pedro 2 e 24. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura divina andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física.
No Salmo 103, versículo 3, que é o textual da lição, diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu tenho inclusive a ousadia de dizer que os médicos colocam o medicamento, mas quem cura é Deus. Amém? Quem cura é Deus. Nós vimos a cura de um paralítico de Cafarnaum, São Mateus capítulo 9, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Tiago capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Isaías capítulo 53, verso 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Aleluia. O Evangelho de Mateus aplica a palavra assim: ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53 e 4. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. Mateus 8 e 17. O verbo sarar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Indica a cura física. Isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermidade efetuada por Jesus Cristo. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação. Está assim escrito: levando ele mesmo em seu corpo, oh Jesus querido, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Vamos para o subtópico 3 da nossa lição, queridos. Subtópico 3 da nossa lição. Aleluia. Fala sobre a cura divina como parte da salvação. Tópico 3 da nossa lição. Fala sobre a cura divina e o desafio atuais. Retificando, a cura divina e os desafios atuais. Muito especialmente nesse tempo, né? Que a pandemia está assolando o mundo. E alguém pode perguntar: onde está Deus? No mesmo lugar onde esteve, no céu. E se Ele quiser, esse vírus desaparece agora mesmo. De todo mundo. Porque todo poder pertence a Deus. Mas os desafios atuais são diversos. E dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade. Se o problema é físico ou é espiritual. E ter o discernimento sobre a vontade de Deus, irmãos. Jesus Cristo, quando ressuscitou, disse: eis-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o poder pertence a Deus. Subtópico 1, no tópico 3, fala sobre as doenças. Olha, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Bom dia, Simone, Rodrigo, Marcel. Um abraço para você, olha para o senhor Camilo. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequência direta do pecado. São João capítulo 5, 14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem sua peculiaridade. Aleluia. Subtópico 2 diz: as enfermidades entre os crentes.
grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo, inclusive, tinha um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas, capítulo 4, 13 a 15. Timóteo tinha problema no estômago também. 1 Timóteo 5 e 23. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4 e 20. Então vejam, os homens de Deus também adoecem. Há mistério que só Deus pode explicar. Homem santificado, homem dedicado ao trabalho divino. Subtópico 3, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Então, há pessoas que ficam oprimidas pelo diabo. São Mateus capítulo 10, versículo 8, São Marcos capítulo 16, 15 a 20. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, para diminuir o sofrimento humano. Presbítero Sebastião Faustino de São Jorge, a paz do Senhor, meu amado. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinar a pessoa. Duas coisas, aleluia, duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou é questão médica. Não expulsar demônio onde não há demônio. Essa é a recomendação. Porque isso machuca as pessoas. Às vezes vamos orar pelo enfermo e sem discernir o que está acontecendo, já vamos expulsando os demônios daquela pessoa. E muitas vezes a enfermidade não é possessão demoníaca. Não é opressão demoníaca. Isso machuca as pessoas. E não é incomum entre nós. É comum isso acontecer. Segundo, entender que o Senhor Jesus, e não entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. São Mateus capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. É Ele que faz aquilo que quer. Nós devemos orar pedindo a cura. E Ele cura mesmo. Mas mesmo assim, a soberania de Deus é superior à nossa. Há pessoas que Ele não cura. Ele quer levar através daquela enfermidade. E aí compete nós a orarmos. Pedir que Ele faça a sua soberana vontade. Devemos saber que a natureza das enfermidades, se são física ou espiritual, e ter o discernimento da vontade de Deus, são desafios atuais. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja, mais do que nunca, tem que se unir, reunir e clamar, para que Deus tenha misericórdia do seu povo no mundo. O mundo está aí com este desafio tremendo. Obrigado, irmã Rosane Sena e Marcel. Deus abençoe. É um desafio para a igreja. Buscar a Deus mais do que nunca. Pedir a Deus que interceda pelo mundo neste momento terrível que estamos passando. E digo a você com convicção plena no poder de Deus. Se Deus quiser, esse vírus desaparece agora. Basta o querer, porque o poder pertence a Ele. Mas vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos proteja. Mas ainda vou dizer a você, aqueles que tiver de partir neste momento, partirá.
Porque a vida pertence a Jesus. Pode criar os mecanismos que criarem. Mas Deus é o doador da vida. E é Deus que tem o poder para tirar a vida. Portanto, o mais importante para nós, queridos irmãos e irmãs, é estarmos preparados. Estamos preparados para a nossa ida para o céu. E aqueles que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está em grande perigo. Precisa aceitar Jesus para receber a convicção da sua salvação eterna. Aleluia. Concluindo a nossa lição, eu quero dizer que precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. E para finalizar, vamos ler um texto bíblico em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14. 2 Reis, capítulo 5, 10 a 14, diz assim. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, 10 a 14. Diz assim, ó. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não há porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo, se ele lavar-te, ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Nós vimos aqui uma cura divina através das águas do Rio Jordão. Um milagre que Deus operou. Lepra, no general chamado Naamã. Então o Deus que operou em Naamã é o mesmo que opera em você e em mim. O querer e o efetuar depende dele. Glória a Deus. Vamos orar a Deus e agradecer por este momento que ele nos deu. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te agradecer pela graça que nos deste de mais uma vez ministrar a tua palavra. Meu Deus, abençoe a todos que estão assistindo e aqueles que hão de assistir esta live. Que esta mensagem penetre em cada coração, meu Deus, pois entendemos que sem ti nada podemos fazer. Senhor Deus, todo o poder pertence a ti, e o Senhor tem poder para mudar os tempos e as estações. Pai Santo, guarde aqueles que te servem. Salve também aqueles que precisam, Pai Santo, reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. No livre de todo mal, do laço do passareio, da peste perniciosa, das setas, dos espantos noturnos. Pois, Deus, nós dependemos de ti neste globo terra. Deus, guarda aqueles que estão neste momento entubados. Meu Deus, aguardando o milagre da salvação, o milagre da cura das enfermidades. E aqueles que o Senhor há de levar para o outro lado da vida, leve e salve, meu Deus. Que nenhuma vida se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça e aceite Cristo como Salvador. Meu Deus, nos proteja, nos guarde deste mundo, nos livre de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Amados, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Sidney Barbosa, o Senhor te abençoe e te guarde na sua jornada, irmão. Tenha um excelente dia e um excelente final de semana. No nome de Jesus, um abraço para todos. Amém.
Aleluia. é Jesus. Tudo para nós é Jesus. Pra que muitos foi achado Glória a Deus, amado. e provado excelente odor. Jesus é tudo para nós. Poder desta flor gloriosa Aleluia, Jesus. que dá vida ao vil pecador. Glória a Deus. Muito zeloso pela lei foi salvo. Aleluia, Jesus. Ele seguia o povo de Deus. Glória a Deus. Mas transformado foi em um Meu pau, Deus querido, meu Deus maravilhoso. pois achou ele a rosa dos céus. Sim, amados, lá no YouTube eu tenho um canal, Evangelista Aldo Porfírio. Se inscreva lá, amém? Impulsiona o meu canal ali no YouTube, Evangelista Aldo Porfírio. São mais de 140 mensagens. Nós temos ali mais de 140 mensagens para a nossa edificação espiritual. Abraço para todos.